Graças a Deus. Graças a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em Números capítulo 13. Números capítulo 13. Números capítulo 13, verso de número 25. E nós vamos ler até o capítulo 14, verso 5. Vamos ficar de pé mais uma vez, por gentileza? Números capítulo 13, versos de número 25 em diante, até o capítulo 14, o verso de número 5. A palavra de Deus nesse texto de Números 13, 25, até o capítulo 14, verso 5, diz assim para nós: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Amém. Vamos orar ainda de pé. Pai, nós queremos te agradecer pela palavra do Senhor que temos diante de nós, e nós te pedimos, Espírito Santo, que nessa noite o Senhor possa trazer ao nosso coração lucidez, clareza e uma revelação dessa palavra, a fim de que nós possamos viver de acordo com os princípios que ela orienta para a nossa vida. Nós queremos nessa noite repreender, ó Deus, todo espírito de medo, de angústia, de tristeza ou mesmo de depressão. Nós não aceitamos a influência dessas forças contra a nossa vida e a nossa casa. Nós repreendemos isso em nome de Jesus. Que haja paz nos nossos lares, que haja o favor do Senhor na nossa casa, que haja a confiança e o livramento que cremos da tua parte não tem faltado sobre nós. Nós oramos, ó Deus, pedindo que a bênção do Senhor, e somente ela, recaia sobre as nossas famílias, as nossas vidas e a nossa casa, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, queridos. Meus amados irmãos e irmãs, eu quero nessa noite pensar um pouco com vocês sobre o medo. O medo, ele tem sido um empecilho para a vida de muitas pessoas de receberem a bênção e o favor da parte do Senhor. Nós
Todos nós, sem exceção, já sentimos medo na vida. O medo, ele gera na vida das pessoas um estado de paralisia. Ele gera na vida das pessoas um estado de lentidão. O medo impede, por exemplo, que a pessoa consiga raciocinar direito. O medo impede a pessoa de ver as coisas com clareza. O medo impede a pessoa de alcançar vitórias na sua vida. O medo, ele impede as pessoas de avançar na sua vida. Por causa do medo, muita gente deixou de alcançar vitórias expressivas ao longo da sua história. Se, por exemplo, você trabalha numa firma, num ambiente, e o seu chefe, num dia que você está chegando, num dia e numa realidade como essa que nós estamos vivendo, aonde muitas pessoas, infelizmente, têm até perdido o trabalho, o emprego, o seu chefe, você chegando na segunda-feira, ele te chama, diz assim: vem cá ao escritório. Quando você começa a caminhar para o escritório dele, seu coração já fica apertado e você já começa a pensar assim: vou ser demitido. O medo assume o controle do seu coração, mesmo antes de você chegar ao escritório do seu chefe, e você começa a imaginar uma série de coisas que nem existem e que de repente nem vão acontecer. Se, por exemplo, lá na escola do seu filho, agora as escolas estão paradas, mas se você vem acompanhando o seu filho e as notas dele não são legais na escola, não são boas na escola, e aí você recebe um telefonema de um diretor da escola dizendo: olha, eu preciso que você passe aqui na escola para que a gente converse um pouquinho, e você já logo pensa que ele chamou você por causa do seu filho, do comportamento, de que ele não está indo bem, de que ele não está indo legal na escola, e de que provavelmente está acontecendo graves situações. Isso gera medo, angústia, porque quando o medo assume o coração, a gente começa a imaginar aquilo que não existe, mas aquilo se torna uma realidade na nossa mente e nos paralisa. Eu me lembro que quando, eu já contei isso aqui, mas eu me lembro que quando eu morava na roça, eu tinha muito medo à noite às vezes, e a gente, quando é criança, e criança tem uma capacidade de imaginar impressionante. Então, quando eu ia dormir às vezes à noite e eu ouvia um barulho lá fora na fazenda, eu estava no meu quarto sozinho, eu ficava com medo, e a primeira coisa que eu fazia era cobrir a cabeça com a coberta. Na minha infantilidade, ingenuidade de criança, eu achava que se jogasse a coberta sobre a cabeça eu estaria protegido ali. Eu acho que muitos de vocês já fizeram isso ao longo da sua vida na infância. O medo, ele é um companheiro constante, geralmente ele não é bem-vindo na nossa vida, mas o medo, eu tenho descoberto, ele segue os nossos passos como uma sombra a nos apavorar. Ele nos ataca, e nos ataca de maneira feroz e violenta, e até mesmo as pessoas mais fortes, as pessoas mais destemidas, ainda que secretamente, já esbarraram nele e sentem-se tremer algumas vezes por causa disso. O medo, ele como um vírus maligno como esse que a gente tem enfrentado na sociedade, ele se espalha no nosso meio e ele vai contaminando as pessoas, de maneira que o coração das pessoas vão se derretendo de insegurança e de pavor. O medo, a Bíblia revela, ele é tão perigoso, porque ele é capaz de algemar a mão das pessoas, de paralisar a vida das pessoas, de limitar o caminho das pessoas, de inibir a liberdade de ação e de movimentos da pessoa. Aqui no capítulo de Números 13 e 14, nós temos a expressão do medo na sua forma mais extraordinária que a gente pode encontrar na Bíblia. Porque diz aqui, esse texto que nós lemos, que o espírito de medo, ele não anda sozinho, ele tem um companheiro inseparável, que é um espírito maligno chamado incredulidade. O medo e a incredulidade andam de mãos dadas. Os filhos de Israel, diz esse texto bíblico, depois de terem sido libertos da escravidão no Egito, estavam agora sob a liderança de Moisés, estavam debaixo da mão poderosa de Deus, e eles marchavam em direção à terra prometida confiantes. Eles atravessaram, incrível, o Mar Vermelho a pé enxuto. Deus abriu o Mar Vermelho e eles passaram por ali, de milagre em milagre.
o texto bíblico diz que eles foram caminhando e sobre o comando determinado do homem de Deus, que era Moisés, e sobre a mão poderosa de Deus, eles foram saindo daquela escravidão que viveram durante 430 anos no Egito. E desde o dia em que eles saíram do Egito, revela a palavra de Deus, até ali, naquele momento em onde eles estavam na beirada do rio Jordão, o Senhor não deixou de manifestar àquele povo o seu cuidado, o seu amor, a sua fidelidade e o seu livramento. E agora eles estão diante da terra prometida. O sonho que eles tinham no coração de ter a sua própria residência, de ter a sua própria casa, de ter a sua própria habitação. Eles descobriram naquela caminhada do Egito até a terra prometida, que nunca lhes faltou alimento, nunca lhes faltou água, até a água da pedra Deus fez jorrar para matar a sede deles. Nunca lhes faltou milagres, porque até maná do céu, pão do céu desceu para que eles pudessem se alimentar. Do lugar onde eles estavam acampados, diz o texto bíblico, eles conseguiam ver a terra prometida. O que separava eles da terra prometida era o rio Jordão, e eles conseguiam olhar a terra prometida de onde estavam. Eles conseguiam ver os muros altos das cidades que um dia eles se apossariam dela, que seria conquistada por eles. Tudo o que esse povo precisava fazer era acreditar em Deus, confiar no Senhor, ter fé em Deus, acreditar na palavra do Senhor, porque o Senhor tinha prometido a eles que estaria junto deles na luta pela conquista da terra que Ele tinha prometido. Era uma questão de acreditar no que Deus tinha dito em sua palavra. E antes de atravessar o Jordão e conquistar a terra prometida, o Senhor deu uma ordem muito interessante. Ele chama Moisés e diz a Moisés que ele deve escolher 12 príncipes. Não era qualquer homem. Eles deveriam escolher 12 príncipes, 12 nobres entre eles, para que fossem espiar a terra prometida, ver a terra prometida, e então depois trazer um relatório daquilo que eles tinham visto na terra prometida. Aquilo era apenas para confirmar que o Senhor os estava levando para uma terra maravilhosa. E você e eu já lemos a Bíblia, sabemos que um dos elementos espetaculares da terra prometida é que quando eles voltam, a Bíblia diz que 2 espias estavam trazendo um cacho de uva. Era necessário 2 homens para carregar um cacho de uva. Você pode imaginar o tamanho desse cacho de uva? Você pode imaginar? Eu fico imaginando se aqui nessa noite chegasse 2 irmãos da igreja e falassem: olha, lá na minha parreira deu um cacho de uva, não consegui trazer sozinho, nós botamos um pedaço de pau aqui numa estaca e estamos trazendo aqui para vocês verem. Que coisa impressionante. Um cacho, era necessário 2 homens carregá-los. Sabe, Deus enviou esses homens apenas para que eles pudessem voltar e dizer assim: a terra mana leite e mel, a terra é boa e tudo o que eu prometi eu vou cumprir na vida de vocês. Sabe o que acontece, irmãos? Esses homens foram enviados apenas para confirmar a bondade, a fidelidade, e que Deus promete e não deixa de cumprir, e Ele é fiel naquilo que Ele diz. Mas a Bíblia diz que além de ir e voltar, esses homens, quando chegam, a eles não foi solicitada qualquer opinião sobre a capacidade de Israel para vencer os inimigos que habitavam a terra. Isso não era necessário, porque Deus já tinha dito que seria com eles. Deus já tinha dito que entraria naquela terra com eles e lhes dariam a vitória e a conquista da terra prometida. O que eles deveriam fazer era apenas observar a terra, trazer um relatório, e esse relatório encorajaria o coração das pessoas. E assim que eles terminassem de observar e dar o seu relatório, a missão desses homens teriam terminado. Moisés nunca disse para esses 12 espias o seguinte: olha, quando vocês forem à terra prometida e depois que vocês voltarem, vocês devem dar a sua opinião se a gente deve ou não invadir a terra, se a gente deve ou não entrar nessa terra. Essa não era a tarefa daqueles homens. Quando eles voltaram ao acampamento para dar um relatório para o povo, o que acontece? A Bíblia mostra que um espírito de medo desce sobre a alma e o coração desse povo, desses príncipes.
não eram qualquer homens, eles eram líderes, gente que tinha visão, mas que naquele momento foram atacados terrivelmente por um espírito de medo. Tudo ia muito bem no relatório desses homens no primeiro momento, porque eles chegaram com aquele cacho de uva, chegaram com muitas outras frutas, mostrando a produtividade e a fertilidade da terra, até que de repente, a Bíblia diz que esse espírito de medo entra no coração de 10 desses homens, e a incredulidade assume o comando na vida desses homens. Então eles apresentam a Moisés e ao povo uma visão cheia de medo sobre a terra prometida. E aqui em Números, no capítulo 14, do verso 1 ao 5, nos diz como Caleb, Josué, Arão e Moisés assistiram o descontrole de uma nação por causa do medo. Você está me entendendo? Uma nação perdeu o controle por causa do medo. E quando eu digo uma nação, a estimativa era que haviam 3 milhões de homens, mulheres e crianças no meio dessa nação e desse povo. E o espírito de medo desestruturou 3 milhões de pessoas, como eu tenho visto acontecer no nosso país. Um espírito de medo desestruturando a nação, o país, os governantes, os nobres da nossa nação. Gente apavorada, gente com medo de viver, de se expor. O espírito de medo é pior do que uma doença contagiosa, porque uma doença contagiosa você costuma pesquisar e na maioria das ocasiões, na maioria, nem sempre, você consegue combatê-la com algum medicamento. Mas como se combate o medo? Como se combate esse espírito maligno que assume a direção na vida de muita gente? Quando o espírito de medo assumiu o controle, a Bíblia diz que a liderança de Israel, escute isso, a liderança de Israel foi criticada, o seu caráter e o seu propósito foram recriminados. Moisés, um homem que falava face a face com Deus, eles queriam matá-lo agora. A Bíblia nos diz que nem Deus escapou à feroz agressividade dos israelitas, porque está escrito aí no capítulo 14, no verso 3, que até contra Deus eles se levantaram. Tamanho era a influência desse espírito de medo. O Senhor diz aqui no capítulo 14, nos seus 5 primeiros versos, diz aqui que o Senhor foi transformado por eles em um assassino. Eles disseram que Deus nos tirou do Egito para nos matar nesse deserto. Eles chamaram Deus de guia infiel, em sádico, que os libertou da escravidão do Egito para matá-los no deserto de fome, de sede, sem ter quem testemunhasse a sua atrocidade contra esse povo. Segundo esse texto, o medo assumiu distorções graves no caráter e na vida dessas pessoas. Irmãos e irmãs, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão com medo por causa da pandemia. Ninguém quer morrer cedo. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer cedo. Claro. Mas veja, quais são os prejuízos que o medo provoca na vida de uma pessoa? Você tem noção? Eu não vou falar daqueles prejuízos que você já sabe, eu vou falar de uns mais difíceis. O medo traz algumas consequências, alguns prejuízos terríveis para a vida daquelas pessoas contra as quais ele alcança vantagem. E a Bíblia fala sobre quais são esses prejuízos. Veja só, em primeiro lugar, a Bíblia nesse texto nos diz que o medo distorce a realidade. Capítulo 14, verso 1, diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Veja só,
A Bíblia diz que o medo distorceu aquela realidade. Eles estavam diante de uma conquista extraordinária. Qual era o sonho daquelas pessoas? O sonho delas era entrar numa terra que era prometida por Deus e que fosse delas. O sonho que elas possuíam era de construir casa, plantar o campo, e tudo estava diante delas. Mas o que acontece quando o medo entra? Ele distorce a realidade. O medo descontrolado, diz esse texto bíblico, levou o povo de Israel ao desespero, porque o povo distorceu aquilo que estava acontecendo diante deles. E o que tinha diante deles? Uma cidade fortificada. O que tinha diante deles? Um inimigo forte. O que tinha diante deles? Uma terra a ser conquistada. A realidade era desafiadora, mas o Senhor havia feito uma promessa. Deus havia empenhado o seu nome, a sua palavra, dizendo que eles iriam possuir aquela terra. Mas quando eles começaram a olhar para o desafio, quando eles começaram a olhar para o tamanho das fortificações, quando eles começaram a observar a dificuldade que o inimigo proporcionaria para a conquista da terra, a Bíblia diz que eles tiveram uma realidade distorcida. Os dias são difíceis, os dias são desafiadores, mas o seu Deus e o meu Deus não mudou. Ele continua dizendo: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. O Deus que eu e você servimos, Ele não mudou os seus projetos e seus planos. Ou você acha que você vai morrer antes do dia que o Senhor terminou? Não tem corona, não tem assassino, não tem diabo, não tem capeta, não tem nada no inferno que vai fazer com que você seja recolhido antes do tempo que Deus determinou. Nada. Eu não estou dizendo que você tem que ser irresponsável, eu não estou dizendo que nenhum de nós tem que viver de maneira irresponsável. O que nós temos que fazer é viver com alegria, com satisfação, com os cuidados que tem que ser feito mesmo. Lave a sua mão, desinfete a sua mão, então use máscara quando é necessário usar de fato. Então devemos tomar cuidado, mas viver com medo, o medo vai fazer com que você veja a vida de modo distorcido. O medo modificou, diz o texto bíblico, o medo ele modificou e ele acovardou a mente daquelas pessoas quanto à certeza da fidelidade de Deus. O Senhor estava dizendo para eles, já tinham dito para esse povo que Ele os ajudaria naquela terra, mas o medo pintou um quadro assustador na mente daquelas pessoas que passaram a se enxergar como se fossem insetos. E eles disseram: olha, à vista desses moradores, desses gigantes, nós somos insignificantes, nós não possuímos força. Mas é verdade, você e eu não temos força, você e eu não possuímos grandes recursos, mas a palavra de Deus, que é a verdade, diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ainda que haja adversários, você e eu podemos andar pelo vale da sombra da morte, mas ainda assim o Senhor estará conosco, e nós vamos passar e vamos celebrar, como Miriam celebrou do outro lado do mar, o canto da vitória. O medo deteve uma nação por 40 anos, irmãos. O medo deteve esse povo vagando pelo deserto. Não foi só o medo entrou, a incredulidade entrou, e quando o medo entra e a incredulidade assume o controle, a murmuração se manifesta. Você começa a murmurar. Mas por que Deus está permitindo essa desgraça toda? Por quê? E você começa a murmurar. E a murmuração foi outro pecado terrível que eu não quero comentar aqui. O que a Bíblia diz é que o medo distorceu a realidade no coração dessas pessoas. E somente a geração seguinte, depois de 40 anos andando pelo deserto, porque foram tomados por um espírito de medo, Deus os impediu de entrar na terra prometida. E então, depois de 40 anos, é que uma nova geração
conseguiu obter uma visão equilibrada e correta do problema, e foi esta nova geração que tornou-se conquistadora, que venceu todos os obstáculos e que tomou posse da terra prometida, porque essa nova geração, de alguma forma, não permitiu que o medo assumisse o controle dos seus corações. Preste atenção, irmãos, não viva com medo, viva com fé, viva confiando no Senhor, viva como um crente em Cristo deve viver, com fé, com confiança, sabendo que se hoje estamos vivos, como Paulo disse, vivemos para o Senhor. E quando chegar o meu ou o seu momento de ser recolhido, Paulo disse, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Paulo chegou a dizer, por incrível que pareça para muitas pessoas, que para ele o morrer era lucro, porque ele estaria com Cristo. Mas não viva com medo, viva com fé, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Em segundo lugar, a Bíblia diz que o medo, além de distorcer a realidade, ele também distorceu as expectativas. Veja o verso 2 do capítulo 14, quando ele diz assim: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Preste atenção, a Bíblia diz que quando o medo assumiu o controle na vida e no coração dessa multidão, desse povo, ele distorceu todas as expectativas positivas que haviam no coração dessas pessoas. Ao invés deles terem gratidão a Deus pela vida de Moisés, agora eles estavam murmurando contra o líder que Deus usou para abençoá-los. Ao invés deles terem coragem para tomarem posse da terra prometida, a Bíblia diz que o medo distorceu todas as expectativas positivas que eles tinham nas suas mentes. Você quer ver como que o medo, ele distorce as nossas expectativas? Por exemplo, o seu marido foi viajar, ou a sua esposa, ou um filho, e aí ele tinha a previsão e o horário de chegar. Só que aí você olhou no relógio e naquele horário, naquela previsão, ele não chegou. Seu marido se atrasou, seu filho se atrasou, sua esposa se atrasou para chegar em casa naquela viagem por algum motivo. Sabe o que acontece com você? Quando o espírito de medo assume, imediatamente você começa a pensar só o que não presta. Você começa a imaginar um quadro na sua mente do seu marido numa maca, sendo levado para o hospital, porque alguma coisa ruim aconteceu. Porque quando o espírito de medo assume o controle das nossas emoções, ele distorce as expectativas. E você começa a imaginar o marido, o filho, a esposa numa ambulância sendo levada às pressas para um hospital. Você só se acalma quando ele chega. Aí você vê que todas aquelas expectativas que assumiram as suas emoções estavam erradas. Porque quando o espírito de medo assume, é isso que ele faz, ele distorce as expectativas. Ou se você, por exemplo, está reservando durante algum tempo um recurso financeiro, um dinheiro, para pagar algumas contas, e do nada, de repente, sem mais nem menos, bate um medo no seu coração e você começa a imaginar que você pode perder o emprego. Aquilo aconteceu do nada, e quando o medo assume o controle dos seus sentimentos, ele vai distorcendo todas as expectativas positivas que você tinha sobre o futuro. Tem gente que passa um tempo enorme, irmãos,
pensando em coisas irreais, imaginando coisas improváveis sobre a sua vida, que servem apenas para dar mais espaço ao espírito de medo nas suas mentes e em seus corações. E muitas pessoas deixam de realizar coisas lindas, extraordinárias que Deus está colocando diante delas, porque o medo não é um bom conselheiro, porque o medo vai distorcer sempre as expectativas. A Bíblia diz que todas as expectativas positivas da terra prometida foram distorcidas por causa desse espírito de medo. Nem aqueles homens trazendo um cacho de uva, 2 homens carregando um cacho de uva, nem eles apresentando todo um relatório positivo, foi capaz de mudar a expectativa quando o espírito de medo chegou. Querido, em nome de Jesus, não permita que o medo assuma espaço no seu coração e na sua mente. Não fique pensando aí que você vai perder seu filho, seu pai, sua mãe ou a sua própria vida diante de uma pandemia como essa que está acontecendo. Isso pode até acontecer, mas não fique pensando nesses negócios. Viva sem medo, viva com uma expectativa positiva, viva com essa expectativa de que de repente até mesmo 1000 pode tombar ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas viva nessa expectativa de que você não será atingido. Viva na expectativa e na promessa do Salmo 91, que peste nenhuma chegará à tua tenda. Viva com expectativa positiva em nome de Jesus. Não permita que o medo, que é um espírito do inferno, se estabeleça na sua mente e impeça você de ter uma vida saudável, equilibrada, abençoada por Deus. Em terceiro lugar, a Bíblia diz nesse texto que o medo provoca uma vida árida, seca. Veja no capítulo 13, no verso 32 que lemos, diz assim: e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. Esse espírito de medo agora provoca uma vida seca e árida no coração dessas pessoas. Uma das respostas mais comuns que as pessoas dão diante do medo é a tentativa de autoproteção. Quando nós ficamos com medo, nós começamos a construir uma muralha ao redor da nossa vida para nos proteger desse sentimento de medo. E como resultado, sabe o que a gente colhe quando a gente começa a levantar construções de autoproteção, quando o espírito de medo assume o nosso coração? Você sabe qual é o resultado disso? Você vai colher limitação, você vai colher horizontes restritos, você vai perder iniciativas, porque elas serão tolhidas na sua vida, por causa do medo. A Bíblia diz que esse povo, o povo de Israel, andou por 40 longos anos no deserto. Eles não construíram casas, eles não semearam campos, eles não fincaram raízes em lugar nenhum. Eles viram a morte de inúmeros familiares e assistiram a milhares e a milhares de enterros de pessoas que se permitiram dominar pelo espírito de medo. O medo que tiveram, diz a Bíblia, não trouxe para eles proteção, não produziu crescimento, não ampliou as expectativas, não melhorou os seus espaços e nem produziu um futuro vitorioso. O medo só produziu perdas, aridez, incredulidade e distanciamento de Deus. Então, querido, não permita que o medo se aloje na sua alma e no seu coração. Não tenha medo, porque quem vive com medo vai ter uma vida seca, sem graça, vai ter uma vida em preto e branco. Nada contra o preto e nem contra o branco. Mas quem vive com medo não consegue ver a vida colorida. E uma das bênçãos de uma visão correta é você chegar daqui aonde eu estou e olhar as cores diferentes. Tem rosa, tem preto, não é verdade? Tem o bege, tem o branco. Mas quem vive com medo, a vida é sempre cinza, nublada,
as expectativas são ruins. Não viva com medo. Não permita que o medo torne o seu coração árido, incrédulo, indiferente. Não faça isso. Viva com um coração cheio de expectativas positivas, crendo que mesmo nesse período tão difícil, Deus vai me manifestar o seu favor para com a sua vida, com a sua casa. Creia que Deus vai entrar com uma provisão, e Ele vai fazer isso, porque Ele prometeu estar comigo e com você em toda e qualquer situação. Então haverá para você e para mim, com certeza, um socorro e uma provisão da parte de Deus, em nome de Jesus. Em quarto lugar, a Bíblia diz nesse texto que o medo fez esse povo perder a visão correta de Deus. E isso aqui é uma das coisas mais terríveis que pode acontecer com você ou comigo. A gente perder a visão correta de Deus. No capítulo 14, no verso 3, a Bíblia diz assim: e por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Diz a palavra do Senhor que quando o medo entrou no coração desse povo, eles perderam uma visão correta sobre Deus, sobre o Senhor. O medo fez Israel perder a intimidade com o Senhor. O povo deixou escapar a chance de experimentar o milagre, o amor e a provisão de Deus. O medo não superado roubou deles bênçãos incontáveis que estão reservadas pelo Senhor para você e para mim e para as pessoas que nele crê. Uma das coisas que o medo faz, irmãos, é fazer com que as pessoas percam a visão correta de Deus. Aquele povo não entrou na terra da promessa, porque eles perderam a visão correta de Deus, perderam a visão da fidelidade, perderam a visão do compromisso de Deus com a sua palavra e com aquele povo. Mas aí, depois que você e eu continuamos a ler a Bíblia, aqui no livro de Números, e você segue a leitura, você vê que essa geração morre. 40 anos depois essa geração morre. E o que é que estava reservado para essa geração? Veja, quando o povo vai entrar na terra prometida 40 anos depois, olha o que acontece. Deus diz a Moisés, a Josué, perdão, porque Moisés já tinha ficado para trás. Deus diz a ele: põe os sacerdotes na frente do exército, e os pastores de Israel vão à frente. Era tempo de chuva em Israel, o Jordão estava transbordando pelas suas ribanceiras, era enchente, e quando os sacerdotes molham o tornozelo dos pés naquelas águas, 40 anos depois, aquela geração que era criança, quando saiu do Egito e que tinha visto o mar vermelho se abrir, assiste novamente, agora não o mar, mas o rio Jordão sendo aberto, e as paredes das águas sendo retidas, e eles passam a pé enxuto no Jordão. Que visão sobrenatural! Você parar no meio daquele rio, no leito daquele rio, e olhar e você vê uma muralha de água, e você vê os peixinhos nadando. Eu fico imaginando as crianças olhando e botando o dedinho na água. A gente vê isso só no cinema, com efeito especial. Deus fez isso há muitos anos. Mas não foi só. Agora, quando eles estão na terra prometida, Deus diz para eles: olha, aqui está Jericó, mas nessa ocasião vocês não vão ter que lutar, a peleja é minha. Vocês vão circular em volta da cidade, e no 7º dia vão dar 7 voltas, e na última volta vocês vão tocar a trombeta e vão dar um grito, e deixa o resto comigo. E eles fizeram isso, e o que aconteceu? Uma cidade que tinha 6.000 anos de história,
muralhas impressionantes. Eu estive em Jericó, muralhas grandes, irmãos, muralhas enormes. E então, diante do grito e da trombeta que se toca, aquela geração que agora não tem medo, aquela geração que agora confia no Senhor mais do que os seus pais, eles veem as muralhas de Jericó ruir, e eles entram pela muralha e a conquistam, e celebram essa vitória que estava reservada para os seus pais, mas por causa do medo, eles não conquistaram. Uma nova geração que tem uma visão correta de Deus, conquista, vence, e agora prevalece e recebe a bênção do Senhor. O espírito de medo faz você perder a visão correta de Deus. Deus te ama, o Senhor cuida de você como ninguém cuida. O Senhor tem os olhos colocados sobre a sua vida, querido, e Ele conhece a sua lágrima, a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia e a sua preocupação. E quando essas coisas assumirem o seu coração, quando você for assaltado pela angústia e pela preocupação, faça como Jesus ordenou que se fizesse. Vá para o seu quarto, dobre os seus joelhos, apresente a Deus a sua preocupação, a sua angústia, e o teu Pai que te vê em secreto, diz lá em Mateus 6, quando Jesus fala sobre isso, te recompensará. Sabe qual é a recompensa de um homem, de uma visão, de um homem, de uma mulher que não perde a visão correta de Deus? É a recompensa para essas pessoas que, quando são assaltadas pelo espírito de medo, em vez de se deixarem dominar, elas apresentam isso ao Senhor, e então quando você ora e você busca a face do Senhor, Ele te recompensa, Ele te torna ousado, Ele te torna corajoso, Ele renova a sua fé, o seu ânimo. O medo faz a pessoa perder a visão correta de Deus, e consequentemente você perde a bênção. Por exemplo, talvez você já tenha visto isso. Quantos casais eu conheço e você conhece, que nesses dias receiam ter filhos, porque o mundo está violento, confuso e desestabilizado. Quanta gente você ouve dizer que não quer ter filhos, porque eles estão com medo dos dias que nós estamos vivendo. Sabe o que acontece com quem tem medo, perde a visão correta de Deus, como esses casais que às vezes não querem ter filhos, porque estão dizendo que o mundo está muito ruim, só está piorando. Eles perderão a enorme alegria e a bênção de formar uma família e de dar continuidade à sua descendência. Eles nunca saberão o que é acordar durante a noite com uma criança com a garganta inflamada, o ouvido doendo e gritando: papai. Porque lá em casa, a minha mulher foi muito esperta. A primeira coisa que ela ensinou para os filhos não foi mamãe, foi papai. Então, quando eles acordavam à noite, papai, o primeiro a chamar era pai. Eu não entendi, mas assim, eu não entendi porque que ela ensinou papai primeiro. Depois eu descobri que era para me chamar de madrugada e não ela. Ela foi muito inteligente, a estratégia dela, né? Aí, Fábio, ensina quando vier a chamar papai primeiro, que aí você dorme mais. E o papai corria para a beirada do berço, para esse momento. O medo, por exemplo, do fracasso, ele tem anulado na vida de muitas pessoas a possibilidade de elas serem produtivas, de elas serem eficazes. Para as pessoas medrosas, o Senhor Jesus parece pequeno, distante, impossibilitado de fazer algo em suas vidas, como aconteceu com esse povo. A pior coisa que o medo pode fazer com você e comigo é fazer a gente perder a visão correta de Deus. Agora preste atenção, porque eu estou terminando. Mas como frear o medo, irmãos? Como dar um stop no medo? Como deter o medo, para que ele não nos imobilize, para que ele não nos bloqueie, para que ele não nos impeça de entrar nas bênçãos de Deus? Como vencer o medo? Preste atenção. Em primeiro lugar, se você quer vencer o medo, seja honesto. Repita isso comigo: se eu quero vencer o medo, eu preciso ser honesto.
Preste atenção, ser honesto com o Senhor é o primeiro passo para você confrontar e superar esse espírito de medo quando ele aparece na sua vida. Quando você abre a sua Bíblia, por exemplo, lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, no verso 3, nos diz que, por exemplo, o rei Josafá, quando ele ouviu a notícia de que 3 grandes exércitos estavam unidos para atacar Israel, sabendo Josafá que não havia nenhuma chance dele vencer essa batalha, sabe o que ele fez? Esse homem foi honesto com o Senhor, ele foi honesto e foi para a presença de Deus em oração, confessar diante do Senhor o medo que ele estava sentindo, e ele disse na sua oração: Senhor, em nós não há força e nem poder para resistir a esse ataque. E aí, quando ele foi honesto com Deus, em orar e dizer do seu medo, do seu pavor, o Senhor garantiu a ele que daria a este rei uma vitória extraordinária, e foi isso que aconteceu. Eu quero trazer isso, de ser honesto, por exemplo, para a vida dos pais. Eu tenho percebido que alguns pais e mães, por exemplo, não permitem que seus filhos expressem os seus temores, os seus medos, achando que se o filho apresentar o seu medo, ele será menos corajoso do que os outros. Então, às vezes, o filho chega correndo, ou a filha, dizendo que está com medo, e o pai, em vez de acolher, ouvir, incentivar, diz: deixa de bobagem, não precisa ter medo não, já dá um esculacho. E eles acham que se fizerem isso, eles vão incentivar os filhos ou as filhas a serem mais corajosos. E se for o caso de um menino, eles acham que com essa atitude de dar um esculacho, vai fazer com que o moleque seja mais masculino. Pelo contrário, quando seu filho ou sua filha tiver algum tipo de medo, você deve escutá-lo, ouvir com atenção, incentivá-lo, encorajá-lo. É por isso que muitos homens hoje, depois de crescidos, de serem marmanjos, estão aí com dificuldade de abrir o coração. Quantos homens com dificuldade de chorar, de admitir que sentem medo diante de alguns acontecimentos, porque eles receberam um esculacho dos pais, não ouviram, não foram capazes de serem acolhidos pelos pais. E aí crescem esses homens endurecidos que não conseguem admitir os seus medos. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Lá no Salmo 34, no verso 4, o rei Davi, um herói de guerra, um homem que entrou em muitas batalhas, sabe o que ele diz? Ele diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Davi tinha medo, Davi tinha muitos temores. Mas o que ele diz que fazia quando ele tinha medo e temores no coração? Ele era honesto com o Senhor. Ele diz: busquei o Senhor e o Senhor me acolheu e me livrou de todos os temores. É Deus quem nos livra de todos os temores, de todos os medos. No Salmo 91, no verso 7, Davi escreve novamente esse texto lindo que você e eu conhecemos de cor, quando ele diz: caiam 1000 ao teu lado. E o que ele estava dizendo? Ele entrou em muitas guerras e ele viu muitos companheiros e amigos queridos tombarem à sua esquerda, 1000 caíram ao seu lado, e ele diz: 10.000 tombaram à minha direita, mas eu nessa peleja não fui atingido, não fui alcançado pelo braço do inimigo, porque o Senhor estava comigo. No Salmo 23, no verso 4, esse mesmo Davi, o salmista maravilhoso, ele disse aí: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele era honesto com Deus. Quantas vezes ele passou pelo vale da morte, quantas vezes ele passou por vales escuros que assombravam a sua alma, mas ele corria para o Senhor, e quando ele apresentava a sua necessidade, e ele abria o seu coração, ele era honesto com Deus, ele era transparente com o Senhor. A Bíblia diz, e ele declara, que o Senhor me acolheu. E quando o Senhor nos acolhe, irmãos, a primeira coisa que Ele faz é tirar a insegurança, é tirar o medo, o
o pavor da alma. Vou dizer uma coisa para vocês: não é fácil você viver com ameaça de morte. Eu já fui ameaçado de morte várias vezes. A primeira vez foi muito complicado para mim lidar com isso, quando traficantes me ameaçaram de morte em Juiz de Fora. Por quê? Porque eu estava entrando na área deles, no bairro Dom Bosco, evangelizando. Eu subia cada barranco, cada lugar perigoso que se eu caísse, eu parava lá embaixo na pista e podia ser atropelado e morto. Eu subia agarrando em toiça mesmo, ainda levava mais 4 jovens comigo. E eu, claro, pensei assim, esses caras podem mandar bala de cima para baixo. Mas eu pensei assim, bom, se eu morrer, eu vou morrer por uma boa causa. Eu estou aqui em nome de Jesus, dando testemunho e falando de Cristo. O Senhor me guardou, mas a sensação é horrível, muito ruim de se ameaçar de morte. Me lembro que um dia eu estava saindo da igreja, lá em Dom Bosco, em Juiz de Fora, 11 horas da manhã de domingo, quando um desses caras me segurou pelo ombro no meio da rua. Eu sou magrinho, você sabe? Um bitelo de um camarada me segurou no ombro e falou assim: vou te matar agora. Irmãos, eu gelei. Tinha como eu correr, não? O camarada era um armário. Eu olhei para ele e falei assim: você vai me matar por quê? Aí ele falou assim: eu vou te matar porque você mentiu para mim. E quando ele falou isso, eu percebi que um demônio estava por trás dele, porque eu não minto. Aí a coisa mudou. Mas a experiência de ser ameaçado de morte não é brincadeira. Fui ameaçado de morte em João Molevade. Fui ameaçado de morte aqui nessa cidade. Mas não é uma experiência boa, irmãos, porque você está fazendo o que é certo. Sabe qual é o recurso que eu tive? O recurso que eu tive foi o mesmo que Davi recomendou no Salmo 34: busquei o Senhor e Ele me acolheu, me livrou de todos os meus temores. O Senhor acolhe, o Senhor limpa a gente das feridas, o Senhor faz asepsia na alma da gente, o Senhor cura o coração da gente, Ele livra a nossa alma e a nossa mente do medo. O medo adoece, o medo paralisa, o medo traz depressão, infelicidade. O medo é um espírito maligno do inferno que você precisa resisti-lo em nome de Jesus. Em segundo e último lugar, nós precisamos reconhecer os nossos medos. Se você quer vencer, dá um stop nisso. Vencer o medo, você tem que ser honesto com o Senhor. E em segundo lugar, você precisa reconhecer os medos. O apóstolo Pedro, quando ele escreve a primeira epístola, no capítulo 5, verso 7, ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade revela a nossa dependência de Deus. É na intimidade da nossa comunhão com Ele é que o Senhor pode mostrar a mim e a você que Ele é poderoso para nos livrar dos nossos temores e que nós não temos razão para temer. Por que não temos razão para temer? Ele diz: porque o Senhor, Ele leva sobre si todas as nossas ansiedades. É por isso que o filho de Davi, o rei Salomão, o sábio, ele disse lá no capítulo 18, verso 12, o seguinte: Provérbios 18, verso 10, ele diz assim:
torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e estará seguro. Então, querido, você e eu precisamos reconhecer os nossos medos, os nossos temores. Você os tem, então coloque diante de Deus, e quando você corre para o Senhor, Ele vai te acolher, Ele vai tirar a ansiedade, Ele vai cuidar de você, e você não precisará ficar debaixo de tanto medo e insegurança. Nessa noite, em nome de Jesus, eu quero ministrar para você essa palavra de encorajamento. Não viva com medo, viva com fé. O justo vive pela fé. Ele não vive pelo que ele olha, ele não vive pelo que ele vê apenas. Ele vive pela fé. O tempo é difícil. O apóstolo Paulo em Timóteo já dizia que os dias são maus, e esses dias são maus. Estamos vivendo dias maus, difíceis, mas você e eu precisamos viver pela fé, porque é pela fé que nós vencemos, é pela fé que nós vamos entrar na vida eterna em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar então, queridos. Eu quero orar com você nessa noite. A gente não pode, não é que não pode, eu não vou fazer apelos aqui para juntar todo mundo, mas nós vamos orar aí, aonde você está e eu aqui, nós vamos orar juntos, para que Deus possa nos livrar, a todos nós, a mim e a você, desse espírito de medo. Então, pastor, quer dizer que eu não vou ser atingido por coisa ruim na vida? Não, muitas vezes nós somos atingidos por coisas ruins na vida. Há um texto bíblico que diz assim: foi-me bom passar pela aflição, porque nos momentos de luta, de dificuldade, o Senhor nos dá muitas experiências. Muitas experiências. E eu quero orar com você, para que você viva com o coração cheio de fé, de ânimo e de coragem. Amém? Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós estamos nesse momento do nosso culto. Queremos apresentar ao Senhor os nossos corações e mentes, porque muitas mentes estão precisando de serem renovadas na fé, renovadas na esperança, renovadas, ó Deus, com uma visão de expectativa boa sobre o dia de amanhã. Meu Deus, toda a situação de medo, de insegurança, de pavor que tem assaltado a mente e o coração do teu povo, nós estamos nessa noite repreendendo em nome de Jesus, não apenas aqui na nossa congregação, mas o teu povo nesta cidade, nesse estado e nesse país. Meu Deus, que o Senhor possa ministrar um espírito de fé, um espírito, ó Deus, de coragem, ó Deus, que sobre nós possa vir um espírito de paz, porque o Senhor é o príncipe da paz, e quando nós vivemos olhando firmemente para o Senhor, a fé se renova, a mente experimenta realidades novas. Que o Senhor estenda as tuas mãos agora sobre a vida do teu povo, inclusive aqueles que estão assistindo essa ministração agora através do YouTube, que o Senhor esteja estendendo as tuas mãos, meu Deus, gerando fé, gerando confiança no coração dessas pessoas, e todo espírito de medo, de insegurança, de depressão, de tristeza, nós estamos ordenando o nome de Jesus, que batam em retirada agora. Nós não aceitamos a operação desses males contra nós. Pedimos, ó Deus, que o teu cuidado, pedimos, ó Deus, que a presença do teu Espírito Santo possa gerar no nosso coração confiança e sobretudo segurança, para que possamos vencer esses dias maus. Ó Deus, nós te agradecemos, porque a tua palavra tem uma promessa, dizendo que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O teu Espírito tem estado conosco, nos consolando, nos confortando, encorajando e animando. E nós te louvamos, ó Deus, pelo Consolador que o Senhor nos enviou.
e que essa presença santa, maravilhosa do Espírito Santo possa repousar constantemente sobre a mente e o coração do teu povo, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.